Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós iremos falar sobre a Era Vargas e o conteúdo está na tua apostila, nas páginas 506 a 513, apostila 4. Nós estamos no vídeo 21, tá? E o nosso roteiro de estudos corresponde à semana do dia 20 a 26 do 11. Convido você a pegar o seu material, a sua apostila e, junto comigo, conhecer um pouco mais sobre este homem e o seu governo, Getúlio Vargas. Bem, meus queridos, eu gostaria de estar chamando a atenção de vocês para o nosso roteiro de estudos da semana do dia 20 a 26 do 11. O nosso tempo de vídeo aí é 28 minutos, né? Nós temos 28 minutos de vídeo, porém nós temos 60 para assistir, revisar e fazer as anotações. O tempo de tarefa que nós temos aqui é de 1 hora, porque vocês têm tarefa para entregar e têm tarefa para fazer na apostila. Lembrando que nós iremos fazer a correção a partir do dia 27 do 11 até o dia 2 do 12, tá? Então, eu aconselho vocês a fazerem a lição que nós estamos solicitando aqui, porque nós vamos fazer a correção pelo Google Meet. Bem, gente, hoje nós iremos falar sobre Getúlio Vargas, né? Eu irei fazer uma introdução aqui explicando para vocês sobre os 3 períodos de governo de Getúlio e em seguida eu irei passar para vocês um vídeo onde nós estaremos apontando aí de uma forma mais lúdica como Getúlio Vargas governou o Brasil durante tanto tempo. Ele foi o presidente da República que ficou mais tempo no poder. Olha só que ironia, né? Esse rapazinho aqui, ele fez algumas coisas bem interessantes para a nação, mas ele também pisou muitas vezes na bola com o povo, tá? Na maioria das vezes, principalmente por conta do seu autoritarismo. Então, a Era Vargas, ela corresponde ao período em que Getúlio Vargas que ele viveu, na verdade, entre 1882 e 1954. E ele governou o Brasil em 3 momentos. Esses 3 momentos foi o primeiro governo, que foi chamado de governo provisório, que foi entre 1930 e 1934. Depois o governo constitucional, entre 1934 a 1937. E o terceiro governo, que foi chamado de Estado Novo, que ficou entre 1937 e 1945. O governo provisório, que durou de 1930 a 1934, ele caracterizou-se pelo início do processo de centralização do poder, pela eliminação dos órgãos legislativos em níveis federais, estaduais e municipais. Vargas bloqueou também a ausência de eleições. Nesse período também foram criados os primeiros ministérios, né? Por exemplo, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e também o Ministério da Educação e Saúde, tudo isso em 1930. E essas medidas tomadas por Vargas acabou somando a nomeação de interventores estaduais, onde provocou o descontentamento de vários estados, em particular o estado de São Paulo, que pegou armas contra Getúlio Vargas num levante conhecido como Revolução Constitucionalista. Então, após a Revolução Constitucionalista de 1932, Getúlio Vargas ele teve que promover as eleições legislativas e convocar a Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Carta Magna, e isso aconteceu no ano de 1934. Neste período havia importantes mudanças políticas, mas o voto feminino acabou sendo estabelecido através também, né, de outros fatores que vinham agregando aí essa transformação na Constituinte. E entre esses fatores nós também podemos falar sobre as mudanças na política, o voto feminino, o ensino primário, gratuito e obrigatório, e também a Justiça do Trabalho foi um dos órgãos que Vargas criou, né? Depois disso aí nós podemos falar sobre o governo constitucional, que durou entre 1934 e 1937. Então, durante o governo constitucional, ocorreu a revolta comunista, conhecido como Intentona, em oposição ao governo. Foi nesse tempo que o Partido Comunista Brasileiro estava ilegal, e isso aconteceu desde 1927, e muitos dos seus membros acabaram participando da ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora. Só que, no entanto, essa também seria extinta e vários dos seus membros eles foram perseguidos. Alguns setores do PCB e da ANL tentaram tomar o poder através das armas, e então eles não conseguiram, né? Eles tentam articular a intentona comunista, isso aconteceu no ano de 1935, dirigido por Luiz Carlos Prestes, achando que eles poderiam dar um golpe, né? E o golpe ele não se concretizou e houve uma grande repreensão. E nessa repreensão, né, de Vargas,
acabou incluindo até torturas e prisões ilegais por parte da polícia e também por conta da política chefiada por Filinto Miller, né? Então, assim, houve assim, várias situações que aconteceram aí nesse período aí do governo de Vargas. E aí, depois, 2 anos mais tarde, no ano de 1937, Getúlio Vargas ele alega que existia outra tentativa de golpe comunista, conhecido como Plano Corre. Este será o protesto, né, ou o pretexto, desculpa, esse será o pretexto para o fechamento do Congresso, o cancelamento das eleições presidenciais e a anulação da Constituição de 1934. Então, o que nós podemos ver é um homem que vem articulando o poder o tempo inteiro a seu favor, tá? E aí, quando nós chegamos no Estado Novo, no ano de 1937 até 1945, esse Estado Novo ele é lembrado pela história de maneira contraditória, porque o Estado Novo ele é considerado o período mais repressivo e ditatorial da era Vargas. Foi quando foi proclamada a Constituição do ano de 1937 e, ao mesmo tempo, foi lembrado também, né, na verdade, como uma época dourada, onde os direitos trabalhistas eles foram criados. E a nova Carta Magna ela extinguiu os partidos políticos, instituiu o regime corporativo e acabou com a independência entre os três poderes, por ter sido principalmente inspirada na Constituição polonesa do ano de 1926. Por isso que foi apelidada como polaca. Então depois eu gostaria, né, que vocês estivessem aí estudando um pouco mais sobre a estruturação de Vargas, sobre quem foi Vargas, como ele ficou no poder, ok? E aí eu trouxe aqui um vídeo para vocês, como eu já havia falado para vocês compreenderem um pouco mais sobre tudo que eu estava falando, tudo que eu expliquei aí sobre o período de Getúlio Vargas no poder do nosso país. Vamos assistir o nosso vídeo? Bem, pessoal, quando Vargas assumiu o governo provisório, foi em novembro de 1930, ele entrou e fechou o Congresso Nacional, tá? Ele começou a impor a sua política autoritarista e isso gerou muitos conflitos, tá? Depois que ele fechou o Congresso Nacional, ele destituiu todos os presidentes de estados, menos o de Minas Gerais, tá? E para ocupar seus lugares nomeou interventores militares que na sua maioria eram chamados de tenentes. Esses tenentes, né, eles eram concedendo os planos dos poderes de Vargas e toda forma de concessão que esses tenentes permitiam era porque eles tinham uma aliança direta com Getúlio. Então, além dos tenentes, Vargas ele procurou também enquadrar em seu governo todos aqueles que participaram da Revolução. E entre eles estavam gaúchos e as oligarquias dissidentes, pessoas que eram representadas em seu ministério, né, e no comando dos estados, de acordo com cada função que essas pessoas ocuparam durante alguns períodos de manifestação no Brasil. Então, com apenas 3 semanas de governo, Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que tinha como objetivo aproximar o governo dos trabalhadores, criando assim o efetivado, criando assim, né, e efetivando leis trabalhistas. E aí, quando foi em dezembro daquele mesmo ano, ele decretou a lei dos 2/3. Essa lei dos 2/3, ela determinava que 2/3 dos trabalhadores das empresas, eles deveriam ser de nacionalidade brasileira. A lei de sindicalização daquela época, que foi criada em março de 1931, ela estabelecia que as regras dos sindicatos deveriam ser aprovadas pelo governo. E aí essa medida ela visava manter sob controle o movimento sindical, que para Vargas, né, era uma mão na roda, como podemos dizer, porque ele conseguia reter todo o poder em suas mãos. Então, ao mesmo tempo, por meio de decretos, também foram implantadas leis em favor dos trabalhadores, como jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado, férias anuais e regulamentação do trabalho feminino e de menores. Então, nesse período aqui que nós chamamos de governo provisório, né, onde Vargas deveria ficar 4 anos no poder e depois acabou se estendendo, houve alguns conflitos. E um desses conflitos foi a Revolução Constitucionalista do ano de 1932, tá? E isso aconteceu porque Vargas, ao nomear para interventor do estado de São Paulo o tenente radical pernambucano João Alberto Lins de Barros,
ele acabou acirrando a oposição dos paulistas ao seu governo, tá? O Partido Democrático, que articulava em favor da Revolução de 1930 e também da ascensão de Getúlio. Então ele retirou-lhe o apoio e juntou todas as forças com o velho Partido Republicano Paulista com o objetivo de derrubar Getúlio. Então seguiram-se vários protestos contra o governo, exigindo a reconstitucionalização do país. Desculpa, pessoal, é porque essas palavras grandes assim, às vezes eu, vou falar e acabo me perdendo. Então, acabou, gerando assim a reconstitucionalização do país e também gerando a nomeação de um interventor paulista e civil e maior autonomia para os estados. Foi quando Getúlio acabou cedendo em parte, tá? E nomeou interventores no estado, principalmente o ex-embaixador civil paulista, que foi Pedro de Toledo, com o objetivo de amenizar aí os conflitos dentro da sociedade. E aí a Revolução Constitucionalista, ela que teve início no ano de 1932, no dia 9 de julho, ela se estendeu um pouco mais, Só que os protestos eles se intensificaram e as manifestações na capital e no interior acabaram tomando conta das ruas. Quando foi no dia 23 de maio de 1932, num desses protestos, 4 estudantes eles acabaram sendo mortos pela ação repressiva das forças policiais. E aí esses jovens, o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que foram mortos, fez com que iniciasse aí a origem da sigla MMDC, que foi quando passou a designar uma nova organização civil. Essa organização ela era clandestina e ela era empenhada na derrubada do governo de Vargas, e a situação se agravou cada vez mais. Então, São Paulo ela esperava pelo apoio de outros estados, o que, entretanto, não ocorreu, porque São Paulo queria, de qualquer forma, tirar Vargas do poder, tá? Então, assim, isolados contra as propostas do governo, os paulistas eles não puderam resistir por muito tempo esse processo dessa revolução, e quando foi em outubro, eles acabaram se rendendo ao general Góes Monteiro, que era comandante das tropas legalistas, e assim foi evitada uma postura, revanchista. Foi quando Getúlio acabou nomeando um novo interventor, que era chamado Armando Salles de Oliveira. Ele era diretor do jornal Estado de São Paulo, e, na sequência, ele convocou a Assembleia Constituinte, que essa Assembleia Constituinte, Nacional Constituinte, ela foi eleita de acordo com o Código Eleitoral, que foi aprovado no ano de 1932. E lá eles estabeleceram, entre outras mudanças, a instituição do voto secreto e do voto feminino, e também a criação da Justiça Eleitoral. Antes de falar com vocês diretamente sobre o governo constitucional, eu vou falar um pouco para vocês sobre a Constituição de 1934, E aí essa Constituição de 1934, ela teve aí algumas alterações, A segunda Constituição, eu estou indo na tua apostila na página 508, ela é chamada de Republicana Brasileira e discutia, várias leis, e também eles já estavam buscando algumas transformações. Foi a partir daí que o voto secreto para maiores de 18 anos, alfabetizados homens ou mulheres, foi liberado. Houve a representação classista, ou seja, alguns deputados eles seriam eleitos como representantes dos sindicatos e associações profissionais. Houve também a extinção do cargo do vice-presidente. Houve a legislação trabalhista, E aí houve um novo contexto que transformou a estruturação do governo de Vargas. Por isso que deu início a esse governo chamado governo constitucional, tá? É importante vocês saberem isso aí. A eleição presidencial ocorreu alguns dias após a promulgação da nova carta, tá? E Getúlio ele foi eleito com a maioria dos votos da Assembleia e assim foi legitimando, o seu próximo mandato. Esse governo constitucional ele aconteceu entre 1934 e 1937, e quando Getúlio assumiu, o poder, ele prometeu obedecer ao texto constitucional, que foi um grupo de leis, um conjunto de leis, na verdade, que foi criado com o objetivo de diminuir aí um pouco os poderes do governo, tá? Então, esse período do governo, Vargas ele refletiu
internamente a bipolaridade ideológica que ocorria na Europa na época, né? E com o liberalismo em crise, surgiu duas ideologias que ganhavam espaço naquele momento, que foi o socialismo e o nazifascismo, tá? No Brasil, essas duas correntes de pensamento, elas também tiveram seus seguidores. Inicialmente, teve a Ação Integralista Brasileira, a AIB, tá? Que foi criada no ano de 1932 e ela era liderada pelo Pinho Salgado, onde ele defendia os ideais do nazifascismo e também tinha como lema Deus, Pátria e Família. A AIB ela recebia apoio de setores da Igreja Católica, de parte da classe média e de grupos das Forças Armadas. E aí, do outro lado, né, criou-se um novo grupo, que era o grupo da ANL, que significava Aliança Nacional Libertadora, que ela foi criada em janeiro de 1935, onde ela constituía-se numa frente antifascista, tá? Que defendia um governo popular, democrático. Eles defendiam também a nacionalização de empresas estrangeiras e o fim do pagamento da dívida externa. Eles também reuniam nesse grupo socialistas, comunistas, sindicalistas e setores de tenentistas. E tinha como presidente de honra, né, Luiz Carlos Prestes. Então, o rápido crescimento da ANL e da radicalização do seu discurso de oposição a Vargas acabaram levando o presidente a decretar no ano, na verdade não foi no ano, foi no mês de julho, né, do ano de 1934, o fechamento e a prisão dos líderes com base na recém-aprovada lei, né, que chamava Lei de Segurança Nacional, onde a ANL ia contra esse ideal, né? E aí o Vargas ele levantou contra mesmo o grupo. Então, a partir daí, boa parte dos integrantes da ANL acabou passando, né, a atuar nas clandestinidades e preparando-se para um levante armado contra o governo de Vargas. E esse levante ele iniciou no Nordeste, mais precisamente na região de Natal, onde a cidade fica no Rio Grande do Norte, né? Onde os soldados civis eles depuseram o governador e instalaram um governo revolucionário de esquerda. E aí, quando foi no dia 23 de novembro do ano de 1935, 2 dias depois, as tropas do governo já haviam retomado o poder. E no dia 24 foi a vez do Recife. E no dia 27 a revolta chegava ao quartel da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, sob a liderança do capitão Agildo Barata. E aí a intentona comunista, como foi denominada pelo governo e pelos jornais da época, ela não resistiu por muito tempo e quando foi no dia 29 de novembro, a revolta já estava controlada. Mas eles estavam revoltados porque eles não queriam viver sobre, né, o poder forte centralizador de Vargas. E Vargas, ele ainda decretou a estado de sítio, né, o estado de sítio e suspendeu uma série de garantias individuais que foram adotados, né, com o objetivo de criar medidas que podiam ser repressivas sobre a alegação de ameaça de um golpe comunista. Então, toda essa manifestação contra o seu governo ela passou a ser reprimida, porque Vargas, né, por ser muito ágil e astuto, ele foi lá e mobilizou todo o grupo político para que as pessoas não tivessem nenhuma oportunidade de se levantar contra ele. Então, houve várias prisões, né, entre as quais a do Luiz Carlos Prestes e da sua companheira alemã Olga Binário, juntamente com outros estrangeiros que estavam no país sob a liderança dele, tá? A Olga Binário ela foi deportada para a Alemanha, onde morreu no campo de concentração. E aí, diante disso aí, muitos grupos políticos na época acabaram dizendo que Vargas tinha uma aliançazinha aí com os nazistas, tá? Depois vocês pesquisem um pouco mais sobre isso. O Estado Novo. Esse Estado Novo aí, ele durou entre 1937 e 1945. Eu gostaria só de estar chamando a atenção de vocês para vocês verem, né, o período em que Vargas entrou no poder, lá em 1930, e olha quantas estruturas este homem levantou para não sair do poder. Entrou em 1930 e só saiu em 1945.
Olha só que coisa. Era para ficar 4 anos e acabou ficando 15, né? Então, assim, dentro do Estado Novo, teve a nova Constituição, né, que foi apelidada de Polaca, e esse nome ele existiu porque era inspirada na Carta Polonesa, que dava plenos poderes ao presidente. Entre os seus principais aspectos, nós podemos citar a proibição das greves, o fim da liberdade de imprensa, a instituição da pena de morte, nomeação de interventores para os estados, a utilização de decretos e leis e também a prorrogação do mandato presidencial. E além disso tudo, a nova Constituição ela ainda proibia a existência de qualquer partido ou grupo político. Nossa, vocês não sabem quanto isso teve problemas, tá, gente? E isso acabou afetando diretamente os integralistas, né? Que tinham o apoio diretamente do povo, né? E eles também tinham apoiado o golpe, né? E por essa razão, quando foi no mês de maio de 1938, militantes eles tentaram invadir e tomar à força o Palácio Presidencial. Getúlio e sua família eles resistiram com armas em punho até a chegada dos reforços. Então, muitos insurgentes foram mortos e outros presos. Entre eles estava o Plínio Salgado, que foi exilado em Portugal. Então, durante o período, né, a imagem de Getúlio Vargas, tá, era confundida com o Estado. E isso porque intensificava com as ações que ele tinha do Departamento de Imprensa e Propaganda, que era chamado de DIP. Esse Departamento de Imprensa e Propaganda era único e exclusivamente para servi-lo, né? E foi criado nos moldes do nazifascismo. Era principalmente por meio do rádio, que era o grande veículo de comunicação da época, que Vargas fazia sua propaganda e se efetivava como o pai dos pobres. Olha só, né? Ele auxiliou aí na aprovação de várias leis, né? E ele também acabou criando várias leis. E ele tinha, assim, as pessoas tinham um amor incondicional por ele, né? O DIP, que foi criado, né, por ele na época, foi um instrumento fundamental para concretizar o poder dele e principalmente legitimar esse Estado, que era o novo governo dele, chamado de Estado Novo. Então, além de disseminar as ideias do regime que ele pregava, né, o DIP também exercia rigorosa censura sobre os meios de comunicação e sobre a produção artística e cultural. Também as escolas tiveram um papel importante na propaganda do regime varguista. Havia, assim, farta distribuição entre os estudantes de material exaltando a figura do Vargas e o conteúdo das disciplinas eram tratados também de maneira única, né? E pregava também muito nacionalismo. Então, ao mesmo tempo, surgiu aí uma polícia, né, política, que era dirigida por um homem chamado Linto Müller, né, Miller. Ele era responsável por conter todo tipo de oposição ao governo e muitos militantes políticos e sindicalistas comunistas e escritores eram acusados de conspiração e muitos deles foram torturados, né? Como Graciliano Ramos, Jorge Amado, e muitos foram exilados ou até mortos, porque ninguém podia se levantar ou falar contra a estrutura do governo varguista, né? Então a gente pode falar aí que Vargas ele foi um ditador, né? A postura dele não era das melhores, não. Mesmo ele trazendo alguns benefícios para o Brasil, ele tinha uma postura aí meio que errada. A participação do Brasil na Segunda Grande Guerra. Bem, gente, na política externa, o Estado Novo ele foi marcado pelo contexto da Segunda Guerra Mundial, que foi do ano de 1939 a 1945, tá? E inicialmente Vargas ele acabou adotando uma posição de neutralidade, isso no início, né? Ele comercializava com a Inglaterra, com os Estados Unidos e também com a Alemanha. Dentro do governo existiam posições pró-eixo, que era Alemanha, Itália e Japão, e pró-aliados.
Então, a entrada do Brasil na guerra aconteceu no ano de 1942, aconteceu ao lado dos aliados, eles defenderam em grande parte a pressão norte-americana e também as influências internas de setores da imprensa, intelectuais antifascistas e também de estudantes. O fundamento naquela época, né, era buscar uma transformação e acabar de uma vez por todas com a loucura e com as ideologias nazistas. O afundamento dos navios brasileiros por submarinos alemães deu um impulso final para que, de fato, o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial. Então, as negociações para uma efetiva participação brasileira envolveram a obtenção de recursos nos Estados Unidos para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda e, como parte do esforço da guerra, a instalação de bases aéreas norte-americanas no Nordeste do Brasil. E quando foi em 1943, foi criada a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que enviaria mais de 25 mil soldados para o combate, e a maior parte deles para lutar na Itália. Conhecidos como pracinhas, eles se uniram, né, ao exército norte-americano e participaram diretamente do conflito, no qual 430 soldados, 13 oficiais e outros pilotos e 8 pilotos perderam as suas vidas na Segunda Guerra Mundial. O fim do Estado Novo. Bem, o fato de um governo ditatorial como o de Vargas, né, mais alinhado politicamente aos regimes fascistas, e principalmente por apoiar externamente países democráticos no conflito mundial, acabou gerando uma série de contradição interna, né, e estimulou muitos movimentos de oposição ao Estado Novo, tá? E a União Nacional dos Estudantes, a UNE, ela foi criada no ano de 1943, ela passou a organizar grandes passeatas e protestos contra o governo do Estado Novo, tá? E no mesmo ano, o Manifesto dos Mineiros, assinando novas transformações, tá? E ele teve a participação de intelectuais e políticos de Minas Gerais. Ele pediu o fim do regime com a democratização do país, tá? Nesse início, no ano de 1945, Vargas ele iniciou o processo de abertura política. Ele anistiou presos políticos, exilados e acabou concedendo plena liberdade de manifestação. Nesse mesmo tempo, ele convocou eleições gerais para dezembro daquele ano, com a formação de uma Assembleia Constituinte, e ele também permitiu a organização de partidos políticos. Quando Vargas percebeu que ele iria sair do poder e que ele não teria mais oportunidade nem apoio do povo, ele simplesmente criou aí novas medidas de estratégia para ver se ele conseguia ficar no poder há mais tempo. Então foi a partir daí que novos partidos surgiram, né, com o objetivo de fazer oposição a Vargas, que foi o Partido Social Democrático, o PSD, que surgiu sob a influência de Getúlio, né, e era composto por políticos ligados à estrutura do Estado Novo. Houve também um outro partido que foi a União Democrática Nacional, a UDN, apoiado pela classe média e formada por políticos liberais antigetulistas. Também teve o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, tá? Que saía da clandestinidade, liderado por Luiz Carlos Prestes. Teve o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, sobre grande influência varguista, a partir das estruturas sindicais que eram ligadas ao governo e posteriormente ao próprio Getúlio. Então, apesar da oposição e das críticas, haviam também manifestações favoráveis a Vargas, né? A mais famosa ficou conhecida como queremismo, tá? Esse termo queremismo, ele surgiu, né, da palavra de ordem dos seus defensores, daquele grupo que queria que Vargas continuasse no poder. Esse queremismo dá ordem a uma palavra que diz exatamente o seguinte: nós queremos Vargas. Ainda havia, né, gente, os que defendiam a continuidade do insano, né, de atitudes horrendas, né, ditatoriais de Getúlio. Então, esse grupo que defendia, eles queriam a continuidade do governo até que o país tivesse uma nova Constituição
cujo tema era Constituinte com Getúlio, né? Então, eles temendo possíveis pretensões constituídas por Getúlio ou de Getúlio, os ministros militares liderados por Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro, eles forçaram a renúncia do presidente, e aí quando foi em 29 de outubro do ano de 1945, Vargas, então, recolheu-se em sua fazenda em São Borja, no Rio Grande do Sul, e aí a presidência ela foi ocupada provisoriamente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. A campanha presidencial avançava, a UDN lançou a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes, né, famoso por ter participado principalmente da revolta tenentista no Forte de Copacabana, e também houve a coligação do PTB-PSD, que tinha como candidato Eurico Gaspar Dutra. O PCB, que lançou a campanha do desconhecido Iedo Fiuza, e ex-prefeito de Petrópolis. Então, Vargas ele acabou anunciando seu apoio à coligação PTB e PSD, e foi quando o general Eurico Gaspar Dutra venceu as eleições com 55% dos votos, contra 35% de Eduardo Gomes e 10% de Iedo Fiuza. Então aí era o início de um novo momento na nossa história, o de uma experiência democrática bastante limitada e com constantes ameaças golpistas. É interessante a gente ver, né, como desde o passado a política ela já era tão suja, tão bagunçada, onde as pessoas que governavam e as pessoas que estavam no poder eram capazes das piores coisas para poder se manter nesse poder e também manter a ordem de acordo com aquilo que eles achavam que era correto. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no YouTube ou ao mesmo tempo ligar para o colégio e pedir para fazer uma chamada de vídeo e tirar as dúvidas comigo, tá bom? Um forte abraço a todos, estou com muita saudade, tá? Leiam o conteúdo da apostila para vocês estarem mais assim, conscientes e terem mais informações sobre o nosso conteúdo, ok? Não esqueçam, vocês precisam estar afiados para o nosso retorno, tá bom? Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. IP 2020, um colégio com muito mais emoção.